Olá, olá a todas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Família de Fibra, um quadro onde eu entrevisto a família das minhas alunas fibromulheres, que hoje vivem sem dores da fibromialgia e sem precisar de remédios. Vão entrando, gente, vão entrando, vão colocando hashtag ex-mulher maravilha, tá? Para aquelas que querem viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Vão colocando também as minhas alunas fibromulheres hashtag Sou Fibromulher, para a gente saber as fibromulheres que estão aqui presentes conosco. E, gente, eu quero apresentar vocês aí, a Fibromulher. Vocês já conhecem, muitas de vocês já conhecem, as fibromulheres que estão aqui já conhecem a Juliana. E o seu marido, José, estão aqui nesse novo episódio do Família de Fibra. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Obrigada. Obrigado. Eu fico muito feliz com esse quadro, gente, vocês já sabem disso, porque é um quadro onde eu fico mais próxima da família, né? Eu fui receber aqui o José, falei assim, muito prazer, José. O José falou assim, eu já te conheço, e é muito bom, porque eu já fico dentro da casa da família, né? E é muito bom, assim, o quanto que a gente aproxima também, não só das fibromulheres, quanto da família também, e acaba que é uma transformação para a família. Então, esse quadro é muito especial para mim. Eu fico muito feliz de receber vocês dois aqui hoje e a gente poder entrar ainda mais a fundo aí na história de vocês. Para a gente começar, eu quero que você chame, você que está nos assistindo agora, eu quero que você chame a sua família, chame seu marido, seus filhos, seus tios, pai, mãe, para poder assistir com a gente. Eu já preparo aqui meu balde de pipoca, para que eu falei para eles, né? Eu vou mais escutar do que falar, então eu fico aqui assistindo também, porque é muito bacana. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e ensino mulheres com fibromialgia a viverem sem dores da fibromialgia e sem remédios. A Ju, ela é uma fibromulher e para que a gente possa conhecer a história dela mais aprofundado, né? O José, o seu marido, poder compartilhar a visão dele em relação à fibromialgia, eu faço sempre a primeira pergunta, né? Ju, hoje você vive sem dores da fibromialgia e sem remédios? Sim, totalmente. E como que é isso? Compartilha com a gente aqui. Primeira coisa, né? Quanto tempo vocês estão casados? Vocês estão Nós juntos? estamos juntos há 19 anos. É 19. exatamente o tempo que eu tenho de diagnóstico. Quando a Quando... gente se conheceu, eu tinha muitas dores, mas ainda não tinha sido diagnosticado. Eu estava no processo de busca, naquela história que já é conhecida, né? Com todas as fibromulheres, todo aquele processo de médico para um lado, para o outro, reumatologista, psiquiatra. Eu estava nessa corrida. O que que você lembra dessa época, José? Bom, eu lembro que ela tinha dores, né? E ela procurava, como ela mesma disse, vários especialistas, né? Psiquiatras, reumatologistas, e aí fazia exames, tomografia, ressonância, né? E sempre tinha aquela sensação de que teria encontrado o problema, né? Uma hora é porque tinha uma bursite, a outra hora é porque tinha uma tendinite, outra hora porque tinha alguma coisa mal formada na região da coluna cervical, né? E aí vinha aquela esperança, vamos dizer assim, de ter encontrado o problema e que ia ser resolvido, né? Mas não, né? Daqui a pouco iniciava-se um tratamento e daqui a pouco chegava-se à conclusão que não estava surtindo efeito, e aí voltava no médico novamente, o médico encaminhava para outro especialista, né? E os problemas não resolviam, né? Sempre com dor, com mau humor, com desconforto, né? E sem um diagnóstico, né? Uhum. E para você, qual que era a sensação que te dava quando você via a Juliana de um lado para o outro, assim, procurando um diagnóstico de mau humor, irritada, com dor? O que que passava aí dentro de você?
Bom, uma sensação de impotência, né? Eu acho que todo marido, né, que gosta da sua esposa, né, ele quer uma união ao qual ele possa sempre estar protegendo a esposa em todos os sentidos, né? Sim. Eu acho que acho que faz parte da natureza humana masculina, né? Pelo menos como eu me conheço, né, por gente, eu acho que é algo da natureza humana masculina você proteger a esposa, né, em todos os sentidos, né, financeiro, no sentido físico, no sentido de bem-estar, de conforto, né? Só que num caso desse é algo que você fica impotente, né? Você não consegue procurar uma solução, né? Você fica a todo tempo procurando, refletindo. Será que não era ela mesmo pode dizer isso, que eu ficava na internet procurando diagnósticos, procurando pessoas que tinham relatos de sensações, né, das mesmas que ela tinha, né? E aí, às vezes, a pessoa falava que era uma determinada patologia, e aí eu guardava a reportagem, mostrava para ela, falava, amor, eu acho que o que você tem é isso aqui, porque bate com todos os sintomas que você tem. Essa pessoa disse que ela foi diagnosticada com tal doença, né? Será que não é o seu caso? Vamos procurar um especialista nessa área. E aí ia para um determinado especialista, né? E aí o especialista pedia um monte de exames. Então, você fica naquela sensação de querer achar uma solução constantemente, né? Mas não acha, é uma sensação de impotência mesmo diante da situação. Uhum. E o que que você lembra de sentir, Ju, nessa época aí de descoberta? Ah, doutora, era bastante complicado, porque, assim, eu sentia dores o tempo todo, era uma fadiga que até então eu desconhecia, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e a gente estava no começo da faculdade, nós estudamos e nos formamos juntos na mesma turma, e eu não tinha, sabe, não tinha ânimo de estudar, eu não tinha ânimo de nada, e era exatamente para ser o contrário, porque a gente estava iniciando ali um preparo de uma carreira, né? Então, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de que tudo que eu falava dava impressão para ele que era mentira, que eu estava exagerando. Você sempre se coloca naquele pensamento, né? Será que ele está achando que é frescura minha? Será que ele está achando que eu estou exagerando? Será que ele acha que eu estou, sabe, valorizando a dor? Então é uma situação muito complicada e cada vez que você vai num especialista, você chega na esperança de que o problema vai ser solucionado, pelo menos descoberto, para daí você tomar o caminho certo, né? E não era isso que acontecia. E você Então é muito achava, complicado. José, você chegou a achar em algum momento que ela estava exagerando, que era menos do que ela falava? Em algum Não, momento nunca teve isso? aconteceu isso, porque, assim, como nós somos da área de saúde, né? A Uhum. gente tem a mesma profissão, tal, Fala e pra gente a área de vocês. nós somos enfermeiros, né? Uhum. Eu já estou aposentado já, né? Trabalhei 30 e poucos anos na enfermagem e a gente sabe como é ruim, né? Uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Então a gente conhece, a gente sabe e sabe também que qualquer doença crônica, né? A fibromialgia não foge disso, ela causa desequilíbrio emocional também, né? Qualquer doença crônica, né? Uhum. E então acho que o fato de eu trabalhar na área de saúde, né, nunca passou pela cabeça de estar exagerando, que não é tudo isso, tal, Uhum. porque a gente sabe também do componente emocional, né? Sim. Toda doença crônica ela dá desequilíbrio emocional, né? A pessoa hoje está de uma forma, amanhã está de outra, porque na verdade o ser humano nenhum ele é preparado para
se encarar como doente, né? Ele se sente diferente das outras pessoas, né? Tipo, no íntimo, no inconsciente está lá, eu sou doente, né? Uma hora ou outra bate essa sensação. Então, eu nunca encarei assim dessa forma como, acho que é exagero, acho que não é tudo isso, não. Eu acho muito legal a gente trazer essa temática aqui hoje, porque trazer as duas mentes que estão vivendo juntas, né, em experiências, acaba que em mundos diferentes também, é muito bacana, porque assim, enquanto a família tá angustiada, querendo saber o que que pode fazer, procurando uma solução, né, procurando entender também. De outro lado, tá a mulher com fibromialgia angustiada pelas dores, pelos sintomas, pelas limitações e potencializando tudo isso, acreditando que o familiar não está acreditando nela, né, Ju? Que é uma coisa que vocês estão trazendo aqui muito forte. O José falando, né? Não passava pela minha cabeça que estava exagerando, porque eu tenho consciência de que é uma doença crônica e que tem alteração emocional. Mas na sua cabeça, Ju, mesmo tendo essa noção também de vocês serem da mesma área, mas vivendo tudo aquilo, você acreditava que ele tinha alguma imagem dessa sua, né? Sim, sim. É muito complicado, porque assim, você se pega numa situação que acho que é o desespero que dá de você sentir tanta dor, sabe? De você não enxergar um caminho que você precisa trilhar e tentar resolver tudo isso, que chega uma hora que você não sabe mais, você já começa a se colocar em dúvida. Você fala, meu Deus, será que tudo isso que eu estou sentindo mesmo não é possível? Porque todo dia eu estou sentindo dor, todo dia eu estou cansada, aí eu durmo à noite, eu acordo de manhã como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Então, eu acho que vira um ciclo vicioso, e quando você percebe, você passa a não ter mais, como se não tivesse uma clareza mais do que está acontecendo, sabe? E você mesmo começa a se colocar em dúvida mesmo, falar, será que eu estou exagerando? Não é possível, será que o meu limiar de dor mudou? Eu não era assim antes, o que está acontecendo? Então você começa a ter uma confusão na sua cabeça do que é físico e do que não é físico, se você realmente está sentindo ou se você está somatizando tudo aquilo e potencializando tudo aquilo, né? Apesar do conhecimento, como ele falou, de saber, né, fisicamente o que acontece e tudo, mas chega uma hora que você não se vê como profissional, você está se vendo como o paciente, não o profissional. Totalmente. Uhum. E o que que vocês percebiam que a fibromialgia impedia de vocês fazerem enquanto família? Olha, uma das maiores dificuldades, né, vamos dizer assim, que a gente sempre enfrentou foi nas viagens, né, porque a gente sempre gostou muito de viajar e principalmente no verão, né, e aí a gente ia para o litoral e tal, e a Juliana, devido a essas crises de fibromialgia, ela sempre teve assim, uma resistência muito grande, né, a aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, né? E eu, ao contrário, sempre tive uma predileção muito grande, né, por ar-condicionado, por vento, por circulação de ar, né? Uhum. E às vezes a gente acabava, às vezes, nem usufruindo, né, plenamente da viagem. Por quê? Porque às vezes você estava num local muito quente, né, um litoral, por exemplo, em pleno verão, aonde você queria sair da praia, ir para o hotel, tomar um banho, tirar o sal do corpo e ficar algumas horas no quarto com o ar-condicionado ligado no último para você se recuperar e depois fazer um outro passeio, né? Uhum. Só que dentro do quarto ela não podia ligar ar-condicionado, né? E eu, eu sempre tive assim uma intolerância muito grande à falta de um ambiente com circulação de ar, um ambiente quente. Para mim, eu passo mal, né? E ela passa mal o contrário.
Então Gente ficava do céu, aquela... como que É, vocês se organizavam nisso tudo? então Era era horrível. horrível, porque eu ficava inquieto, incomodado com aquele quarto quente, aquele quarto abafado, e aí não podia ligar, daí a gente fazia um esquema, ligava um pouco, e aí começava a refrescar, eu falava, nossa, agora está começando a ficar bom. Daí ela falava, nossa, já está começando a doer meus braços. Aí tinha que desligar. Aí começava a esquentar novamente. E aí, não, então vamos sair, vamos passear, porque aqui dentro não dá para ficar. E aí a gente ia passear, eu não consigo andar de carro com o vidro fechado, por exemplo, né? Para mim tem que ter circulação de ar. E mesmo no inverno, eu não consigo. Mesmo com carro com ar-condicionado, eu prefiro desligar o ar-condicionado e abrir os vidros. E ela, por sua vez, não gosta de vento, porque o vento dói os braços dela. E aí ficava aquele dilema, né? Aquela coisa, né? Abre o vidro. Não, sobe um pouquinho mais. Aí sobe. Não, mas tem que subir um pouquinho mais. Mas se subir um pouco mais, não vai entrar vento, não vai adiantar nada. E aí, às vezes, a gente acabava, às vezes, até se desentendendo por momentos, né? Só às vezes, José? No modesto. Eu desentendi, era o tempo inteiro. Ele tá sendo modesto. É só para ficar com a fama de briguenta para mim. Então, às vezes, acabava, vamos supor que a viagem, às vezes, porque a fibromialgia tem muito de altos e baixos, né? Então, às vezes, teve viagem que a gente fez que ela não estava em crise. Então, a coisa ficava melhor, vamos dizer assim, né? Aí, quando chegava uma próxima viagem, que a gente sempre viajou muito, né? Aí você tem a imagem da última viagem que foi boa, então você acha que vai ser a mesma coisa, aí chega na próxima viagem, ela está em crise. Catástrofe total. Aí já começa no percurso da viagem, né? Tipo, sobe esse vidro aí. Não, mas está muito quente, vamos deixar o vidro. Não, sobe o vidro. Aí sobe o vidro, aí eu passo mal. Dentro do carro. Até hoje ele tira o sarro de mim, que ele fala que ele não consegue entender como que sai vento da parede. Porque eu falava, tá ventando em mim. Ele, mas tá ventando da onde? Eu falo, não sei. Só se for da parede. Eu falei, então é da parede. Tá que tá tudo saindo fechado aqui dentro do quarto, não tem uma fresta, mas ela, não, mas tá vindo um vento, não sei da onde. Então, não é possível, isso já é uma coisa da sua cabeça. Que não É tem sobrenatural aí, esse vento. Não era, não. Eu, por minha vez, gosto muito de vento, muito. Quanto mais, melhor. E ela, um vento que nem existe o vento, para ela já é... Como que é para vocês lembrarem disso? Hoje vocês lembram rindo, né? Mas A gente lembra rindo, mas era muito, muito complicado na época. Eu me lembro de uma vez que me traumatizou muito, porque a gente estava no litoral norte, numa pousada, e o calor estava insuportável mesmo. Eu passava mal também com calor, porque eu queria vento em cima de mim para me refrescar, só que eu não podia. Não era uma questão de não gostar, era não poder, porque se aquele vento viesse em cima de mim, eu tinha que escolher, ou eu passava calor ou eu ia passar dor. Né? E não tinha condição de dormir no quarto quente do jeito que estava. E resumindo a história, ele ligou o ar-condicionado no quarto e eu peguei o colchão de uma cama de solteiro que estava do lado da nossa cama de casal, coloquei num corredor que dava no banheiro, fechei a porta e dormi no chão do banheiro. Para conseguir passar a noite, porque ali não tinha vento que me fizesse doer. Passei a noite muito mal passada, porque aquilo estava um forno, mas aí ele ficou fresquinho, né? E ele dormiu a noite inteira. Então, hoje a gente dá risada, mas não era nada fácil. Nada. Acho que era a coisa que realmente mais marcou a gente, assim, nesse processo, né, que a gente viveu, de atrapalhar mesmo o nosso dia a dia, atrapalhar as nossas viagens e a nossa própria convivência junto. Né? Os restaurantes também. Às vezes chega no restaurante, o restaurante tem ar-condicionado, né? O litoral, todos os restaurantes têm ar-condicionado. Eu escolho a mesa que a gente vai sentar, de preferência mais longe possível do ar, ou então, se deixar, eu levava uma fita métrica para poder medir, assim, ver aonde que o ar ia, qual era a direção do ar para eu fugir da direção dele. E aí, às vezes, a gente sentava na mesa, começava a comer, não, mas está batendo um vento.
Aí vamos para aquela mesa ali, que eu acho que ali está batendo menos. Aí ia para outra mesa. Aí chegava lá, começava a comer. Não, mas está aqui, eu acho que está pior o vento. Nossa, Aí vocês não vamos para tinham outra mesa. paz. É, Né? Não, Nem um nem outro então, tinha paz. não. Você chegou a tomar a medicação, Jô? Eu tomei, doutora, eu sempre fui assim. Depois que eu fui diagnosticada, eu comecei o tratamento, aí eu tomava durante um tempo, eu tomava 2, 3 meses, aí começava a incomodar minha cabeça, porque eu pensava assim, eu não vou ficar escrava desses remédios pro resto da vida, eu não sou doente, Uhum. eu não quero isso. Então, eu sempre tive uma resistência muito grande em dar andamento no tratamento. A maioria deles, eu sempre acabei parando na metade, eu sempre abandonei o tratamento, eu mesmo me desmamei, e aí eu não tinha coragem de voltar no médico e dizer para ele que eu tinha feito aquilo, então eu trocava de médico, sabe? Uhum. Então, eu tomei sim, fiz vários tratamentos, mas em nenhum deles eu conseguia ficar muito tempo. Passava 5, 6 meses, aquilo já começava a me fazer mal psicologicamente, né? Uhum. Eu sentia que eu estava sendo escrava do remédio. Eu falava, ah, não, eu não vou ficar tomando esse negócio pro resto da vida. Para quê? Imagina? Eu não aceitava, né? E aí eu abandonava, eu parava de tomar. E quanto que vocês já chegaram a gastar com tratamento para fibromialgia que não deu certo? Olha, entre medicamento e todas as coisas que eu fazia para tentar alcançar o alívio, entre hidroginástica, eu teve época que eu me lembro muito bem que era coisa de 1.000, 1.200 reais por mês. Entre as medicações e mais aula de hidroginástica, e mais isso, e mais aquilo, e mais acupuntura, e mais massagem, sabe? Uhum. Era Quando, bem complicado. quando que esse cenário começou a mudar para vocês? Olha, depois que a gente resolveu tomar um passo muito grande na nossa vida, que foi sair da capital paulista, aonde a gente tinha uma vida muito estressante, e vir embora para a cidade onde a gente reside hoje, que é uma cidade do Vale do Paraíba, em São Paulo, cidade de Cunha, é uma cidade do interior, e a gente decidiu que a gente vinha morar para cá depois que ele aposentasse, em busca de qualidade de vida, né? Então, assim, eu não aposentei na enfermagem, mas foi uma decisão que a gente tomou já pensando na qualidade de vida. Então, isso começou a melhorar bastante. Nós estamos há 4 anos longe da rotina que a gente tinha antes na capital, e teve uma melhora bastante significativa, não 100%, né? Até eu entrar no Fibromulheres, porque aí eu conheci realmente aonde era o ponto que eu tinha que mexer. Até então, essa mudança para a Cunha, a gente mexeu em pontos externos, né? Ambiente, qualidade de vida, mais contato com a natureza. Eu saí da profissão para não ficar mais naquela vida louca que a gente levava, de trabalhar à noite, ter o fuso horário invertido. Então, era só, como eu falei, deu uma aliviada, deu uma melhora, mas não resolveu. Com essa questão ainda não, só com essas mudanças externas não resolve, né? Uhum. E como que você me conheceu, Jô? Olha, doutora, você apareceu para mim no Instagram um belo dia lá, e aí eu comecei a assistir, era uma live, eu comecei a assistir totalmente descrente, pensando, ah, pronto, mais uma que apareceu aqui com promessas e promessas de fibromialgia, né? Aí eu comecei a seguir a sua página, o seu canal, comecei a assistir, comecei a me aprofundar nos conteúdos que tinha, até o dia que eu assisti o depoimento da Marisa, a nossa amiga fibromulher, e aquilo me tocou demais quando ela falou que ela usava bomba de morfina. E aí, quando eu escutei ela falando qual a melhora que ela tinha tido, eu falei, não é possível. Alguma coisa tem, porque ela não ia estar fazendo isso à toa, né? Ela não ia estar contando uma coisa que não é real. E aí eu peguei e agarrei com unhas e dentes, mas confesso, como você mesma já sabe,
eu entrei descrente, porque a gente sempre entra achando que você está tão cansado de fazer tanta coisa e não vem resultado, que você fala, esse vai ser só mais um, mas já que eu vou perder dinheiro mesmo, então eu vou tentar mais um pouco, vai, já perdi tanto até agora. E aí, só que não, né? Graças a Deus, só que não. E aí a minha vida começou a mudar. Mudar como? Nossa, 100% para melhor. 100%. Eu falo que de fevereiro para cá, eu não sou mais a mesma pessoa, aquela pessoa que existia não existe mais. Eu tenho muito que melhorar ainda, mas a evolução que eu tive até hoje, depois do Fibro Mulheres, é uma coisa assim impressionante, porque eu olhava para o autoconhecimento como algo distante de mim, sabe? Eu pensava assim, até parece autoconhecimento, que eu não vou aprender nunca a me conhecer. Não fica falando, vou me conhecer. Imagina, eu já me conheço, eu pensava. Eu não tenho que me conhecer. Se eu não me conhecer, quem vai me conhecer? Né? Então, como vai falar que eu preciso trabalhar o autoconhecimento? Eu já me conheço, eu vivo comigo, eu vivo dentro de mim, eu pensava assim, né? E aí, quando eu comecei a fazer o Fibro Mulheres, que eu comecei, né, todo o processo, e aí você começa a ver que você realmente não se conhece. Ele me conhece muito mais do que eu mesma, sabe? De coisas que ele falava para mim, olha, será que não é assim, assim, assim? E eu parava e falava, nossa, como é que ele enxergou isso? Agora que ele está falando, faz sentido, sabe? Então, quer dizer, começou a desconstruir toda aquela coisa que eu tinha dentro de mim, que na verdade era uma crença limitante, né? E aí eu comecei a melhorar, porque eu vejo o Fibro Mulheres na minha vida, ele, na verdade, eu vejo assim, dois pilares, né? As técnicas e as ferramentas que a gente aprende, e o outro pilar é o autoconhecimento. Quando você junta os dois, você começa a ver o resultado, né? E esse resultado faz toda a diferença. Então, eu melhorei demais, demais, tanto que eu não tomo remédio hoje, não é por teimosia, é simplesmente porque eu não preciso mesmo. Não sou mais a teimosa, não preciso mais ser a teimosa. E o que eu ganhei de conhecimento de mim mesma, de melhorar a autoestima, de olhar para mim, de deixar de ser a Mulher Maravilha que eu era, sabe? Eu acho que não tem nem o que falar sobre, não tem nem como explicar. Eu acho que eu posso ficar aqui falando horas aqui, eu não vou conseguir expressar o que realmente significa para mim a mudança que teve. E tá tendo ainda, né? Tá tendo ainda. E você, José, qual foi a primeira vez que você escutou do Fibra Mulheres? Como que foi? Bom, foi logo no início, como ela falou, né, que começou a ver os vídeos, seguir a página e tal, e ela até me mostrou alguns, né, tal, inclusive esse da moça que usava morfina, né, e aí a gente, como é da área de saúde, a gente sabe o que é uma medicação dessa, né, uma pessoa chegar a utilizar um tipo de medicamento desse é porque ela está realmente num limiar de dor, assim, muito alto, né, uma pessoa que está com dores, assim, né, que a gente tem noção de como é para ela estar usando uma medicação dessa, né? E aí ela me mostrou esses vídeos e tal, e aí eu falei para ela, né? Falei, tenta, né? Não custa tentar, né? E aí ela começou, né? E aí, como ela falou, os resultados foram vindo gradativamente, né? Mais visíveis e perceptíveis, né? O que que você começou a notar de diferente da Jo depois que ela entrou no Fibra Mulheres? Então, eu acho assim uma autoconfiança, né, maior. Eu acho que assim as mudanças mais significativas, né, além da supressão da dor e quando porventura, né, essa dor volta, né, porque a gente sabe que dependendo do momento, né, ela pode sim, né, voltar. Ela tem uma uma maneira diferente de expor essa dor, né? Mas não é só o fato da dor em si, de não sentir mais dor ou
de passar maior tempo sem dor, né? E sim, a mudança mais notável é a mudança emocional, né? De personalidade mesmo, né? De uma maturidade emocional bem maior, né? Mais equilibrada, mas, por exemplo, ela sempre foi uma pessoa assim muito frágil emocionalmente, né? Diante de determinados assuntos, né? Assuntos da infância, assuntos da época que ela conviveu com os pais, tal, convívio familiar. Então, ela sempre evitou certos assuntos e quando, porventura, não tinha como evitar, esses assuntos vinham à tona numa conversa normal, aí ela se fragilizava, chorava, né? Hoje não, hoje ela consegue falar desses assuntos de forma madura, de uma forma emocional mais, assim, vamos dizer, dona de si, né, no quesito emocional, né? E uma autoconfiança muito maior, né? Por exemplo, quando eu a conheci, eu chamei ela para fazer depois de um tempo a gente fazer faculdade, né? E nós já trabalhávamos na área de saúde, nós éramos técnicos, né? Não tinha graduação. E aí um dia eu falei para ela, ó, nós temos que fazer faculdade, vamos fazer uma graduação, a gente já trabalha na área há algum tempo, temos um bom conhecimento, só que temos que fazer uma graduação. E aí ela falou que também tinha vontade, só que ela via, por exemplo, um vestibular, ela via uma faculdade como algo distante, algo assim que não era para ela, né? Eu falei, não, a gente tem que fazer. Ela tinha uma confiança muito baixa com relação. Eu sempre vi nela um potencial muito grande, só que ela mesma não enxergava esses potenciais, né? E aí eu falei, não, vamos fazer, tal. E aí ela fez, e nós fizemos a faculdade, né? Terminamos, tal. E até foi bom ela ter feito, porque se ela não tivesse feito tudo comigo, acho que eu não teria terminado. Eu puxei ela para fazer, convenci ela a fazer. Fez certo, né? Você fez foi um investimento chamando ela. Foi golpe, doutora. Porque se ela tivesse feito junto comigo, eu não teria terminado. Que aí você colocou ela agora, você me colocou, então a gente vai até o fim. Porque a gente estava numa fase bem difícil, né? Eu trabalhava em 2 empregos e toda noite e fazia faculdade de manhã. Ele dormia 3 horas por dia. Você imagina o estado que ele chegava na aula. Aí, quando chegava na prova, quem fazia a prova dos dois? Era eu, né? Então, foi golpe dele me levar. O TCC colocou em dupla, aí você escreveu sozinho. Sim, exatamente. Olha aí. Foi exatamente isso. Foi golpe. Foi golpe. E, então, vamos supor, essa autoestima dela, que antes era difícil, né? Hoje é o contrário, né? Hoje em dia ela tem um equilíbrio emocional, uma autoestima assim invejável, né? Ela sempre foi muito forte fisicamente, mas tinha um emocional meio que fragilizado, né? Hoje não, hoje ela tem uma autoconfiança, né? E uma autoestima assim completamente diferente do que era antes. E é muito bacana ouvir isso de você, José, que mostra, né, confirma o quanto que o posicionamento emocional, comportamental, a personalidade muda muito o tratamento em si, né? Muda muito o resultado em relação à fibromialgia. Que são detalhes, né? Que na verdade é a raiz, que as pessoas deixam de lado. E é o essencial. Sim, é aquela que a gente até estava conversando esses dias, né? Tinha muitos assuntos, né? Que ela fazia aquela famosa frase de empurrar embaixo do tapete, né? Ela sabia que existia um problema ali, né? Mas ela falava uma ou duas palavras a respeito do assunto e mudava de assunto, né? E até algumas vezes eu falei para ela, né? Eu falei, isso é empurrar a sujeira embaixo do tapete, você sabe que o problema está ali, tem que ser trabalhado.
E hoje não há mais vamos dizer, essa sujeira embaixo do tapete, né? Ela tirou todos os tapetes e limpou tudo embaixo, e hoje ela fala sobre assuntos que a fazia ela ficar emocionalmente abalada, hoje ela fala normalmente, sem nenhum problema, né? E isso também, isso foi o que ajudou muito na questão das crises, né, de fibromialgia, né? Ajudou na vida pessoal também, né? Essa autoestima melhorada, né? Essa confiança emocional, ajudou muito na parte pessoal, né? E também no enfrentamento das crises de fibromialgia. Como que é escutar, Jo, o feedback do José? Eu fico até emocionada, porque, assim, a gente chegou já a conversar algumas vezes a respeito disso, mas não, ele nunca expôs da forma que ele está expondo hoje, assim, tão claramente, né? Então, é bacana, porque eu vejo que, eu não sei, eu sou aquela pessoa, assim, que eu preciso ouvir da pessoa o resultado, porque eu olho para mim e não enxergo, sabe? Hoje você já enxerga. Hoje eu enxergo, claro. Mas é sempre bom a gente ouvir a opinião de quem está do nosso lado, né? Para fortalecer, né? Parece que para validar o que você está vendo, né? E é legal, porque ele, apesar dele já ter comentado alguma coisa comigo, mas não tão claramente quanto ele está fazendo agora. É satisfatório. E para você, quem que é a Juliana depois do Fibromulheres? Olha, é uma nova mulher que hoje ela se sente liberta e dona da sua própria vida, coisa que ela não sentia há muito tempo. Eu não sei dizer precisamente qual foi o momento em que ela se prendeu, em que ela perdeu as rédeas da vida dela, mas isso também não importa. O que importa é que as rédeas estão na mão dela de novo. E ela fez 47 anos agora, há poucos dias atrás, e ela tem uma vida inteira pela frente ainda para conquistar muita coisa que tem na cabeça dela. Esse potencial que ele comentou realmente sempre existiu, mas hoje eu tenho consciência dele. Então, talvez até, quem sabe, uma nova profissão aí pela frente. Estamos pensando. Agora você que vai puxar o José para a faculdade. Pior, ele já está fazendo uma, mas não é a mesma que eu quero fazer, mas eu vou fazer. Agora a gente vai seguir caminhos diferentes. E faz bem também, né? Um agrega para o outro aí também. Mas eu quero até aproveitar a oportunidade para falar da profissão de vocês, viu? Porque, para mim, depois de professor, é a segunda profissão que eu mais prezo, é de enfermagem, porque é uma profissão muito, muito... Não tem nem palavras, muito linda mesmo a profissão de vocês. A gente agradece. E, Gil, você falou que não consegue lembrar quando se perdeu, mas o importante é que você achou, né? Aqui dentro do Fibromulheres. Você lembra do primeiro episódio, do dia em que você acordou assim e você se percebeu sem dores? Lembro, mas eu não sabia quantos dias faziam. Me conta, como que foi isso? Não sabia quantos dias faziam, porque quando eu me dei conta, eu parei e falei, gente, eu tô sem dor. Aí eu comecei a puxar a minha memória, peraí, mas ontem eu também estava bem, anteontem eu também estava bem. Quando é que foi que eu tive a última crise mesmo? Aí eu fiquei pensando e não conseguia achar. E aí que eu me dei conta de que, sei lá, se já fazia 7, 8 dias, não sei, mas eu estava ótima. E é como o Zé falou, eu acho que o grande diferencial hoje, o que eu gosto muito de frisar, eu acho que eu já frisei para algumas fibromulheres também, principalmente as meninas que entram, né, que elas entram com aquela vontade, aquela coisa de achar que vai ser né,
e nunca mais vai ter dor. Você vai ter dor, sim, só que você vira a chave muito rápido, né? Porque você se autoconhece, então você consegue olhar o que foi que te desencadeou a dor e você já vira a chave, né? Então, assim, você passa a viver sem dor, não é porque a dor desapareceu, é porque hoje você lida com ela. Quando ela põe a carinha para fora, você fala, opa, seu lugar não é aqui, seu lugar é aqui. Bota ela no lugar de novo e fala, fica quietinha aí que eu estou vivendo. Daqui a pouco você se manifesta e eu dou um jeito em você de novo. Né? Então, esse é o grande diferencial. Eu acho que isso é o que realmente fez toda a diferença na minha vida depois que eu comecei o processo do Fibromulheres. É saber o que fazer e como fazer. Uhum. E não E isso simplesmente ninguém tira da ignorar, né? gente. Como? Isso ninguém tira da gente, né? Ninguém tira. É poder olhar de verdade, porque a dor, ela faz parte da vida. A dor, ela é um alarme, né? Sem dor, a gente Sim. não vive, né? Agora, como que eu vou elaborar essa dor para que ela não fique mais presente no meu corpo nesse momento, dessa forma, na verdade, né? Porque aí você sabe elaborar e ela dissolve. E antes você ficava assim, cada vez que eu entrava em crise eu pensava, mas acho que é porque eu peguei friagem em tal lugar. Mas é porque eu exagerei nisso, e não era nada disso, não era nenhum sintoma externo, era tudo aqui na cabeça. Uhum. Aí hoje não, hoje quando eu já percebo que ela está começando a querer pegar, eu já converso com ela. Esses tempos atrás foi muito engraçado, porque eu estava indo para São Paulo visitar o meu pai, e para as meninas que estão assistindo a gente, né, só entenderem a história, meu pai tem Alzheimer, já tem 7 anos, então é sempre um desafio toda vez que eu vou visitá-lo, porque eu nunca sei como que eu vou encontrá-lo. E no começo da viagem, eu comecei a sentir dor, nos braços, e eu falei, opa, olha a minha criança aqui toda insegura, morrendo de medo do que vai encontrar, se acalme, não precisa ficar assim, eu estou aqui, está tudo certo, e tudo que está acontecendo, porque tem que acontecer dessa forma, e você não vai se abalar, porque eu estou te protegendo. Doutora, se alguém tivesse escutado eu pensar isso, ia falar, essa daí enlouqueceu, porque foi coisa de minutos, eu simplesmente não senti mais absolutamente nada, nada. Então, é onde você consegue trabalhar as técnicas e as ferramentas que você aprende com essa profissional maravilhosa que está aqui na minha frente, falando comigo agora, que eu chamo de meu anjo, porque não existe outra palavra para ela. Mas é culpa sua isso. E hoje eu lido bem por causa disso. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso esse depoimento, Ju. E hoje, o que que vocês fazem enquanto família que a fibromialgia antes não deixava? Qual a história aí que vocês têm juntos? Vixe, fala aí. Eu acho que, por enquanto, né, depois que ela, vamos dizer, teve essa melhora, a gente ainda não viajou nenhuma vez. Não. Então, gente, na minha tribo, viu? Porque eu gosto de viajar também. Vocês são bem voltados para viagem, pelo que eu tô vendo, né? As Sim, aventuras sim. são em viagens. Só a gente, esses dias mesmo, a gente estava fazendo uma recapitulação de todas as viagens que a gente fez, e aí a gente ia para frente e de repente falava assim, não, mas a gente esqueceu daquela, aquele tal lugar. É mesmo, teve aquela. Então, são muitas, realmente. E hoje a gente não está fazendo por conta das questões de trabalho mesmo, né? Mas eu acho que quando fizer vai ser bem diferente do que era antes, eu tenho certeza absoluta disso. Mas assim, eu acho que o que melhorou muito, o nosso relacionamento melhorou, o nosso diálogo melhorou. O trabalho também, né? Esses tempo atrás, por exemplo, a gente começou aí umas tarefas aí bastante exigente fisicamente, né? Desafiadoras, tal. A gente teve um período aí até o meio do ano, vamos dizer, até pouco tempo atrás, e de bastante demanda física mesmo, né? De algo que a gente achou que não ia ser tão desgastante fisicamente, mas depois que a gente já estava no meio da empreitada, vamos dizer assim, a gente viu o tamanho do monstro que a gente enfrentava.
E aí, ou seja, quando a gente iniciou, a gente só viu a cabecinha dele. Aí, a hora que a gente começou, ele apareceu por completo. E aí não dava mais para voltar atrás. E aí a gente foi até o final do compromisso e tal. E aí ela até comentou, né? Falou assim, nossa, se fosse em outras ocasiões, com certeza eu estaria em crise, assim, muito grande. Eu não estou sentindo nada, nenhuma dor, né? Eu falei, que bom mesmo, porque se você tivesse com dor agora, no meio dessa confusão toda que a gente está, não sei o que seria, né? E aí a gente foi até o final, terminou tudo, a tarefa que a gente se comprometeu, e ela não teve dor nenhuma, né, durante o período, né? Foi até o meio do ano, né? Foi. E então, assim, eu acho que é o que eu tinha falado. Depois que ela melhorou, viajar a gente não viajou nenhuma vez ainda, devido a algumas obrigações aí que a gente se comprometeu. Mas essa foi uma prova de fogo, vamos dizer assim, né? A gente trabalha a gente produz carne defumadas e nós entramos num festival. E a gente entrou num festival, em dois festivais, né? Foi praticamente um seguido do outro, só que festival é pauleira feia, de você sair de lá às 2 horas da manhã e dormir às 3 e às 6 da manhã tá de pé de novo para começar tudo de novo e você vai emendando uma coisa na outra. Por isso que ele falou do desgaste físico, né? Sim. E a gente passou por isso, foi bastante desafiador fisicamente, tanto para mim quanto para ele, só que assim, eu passei linda e maravilhosa, porque a fibromialgia não botou nem o nariz perto de mim. Então, acho que isso é uma prova de que realmente, o que realmente mudou na nossa vida depois do Fibromulheres. Totalmente. Anteriormente, algo menor que isso, vamos dizer assim, um esforço, né, menor que isso, bem menor, ela já entrava em crise, ela sentia dores, ela, né, ficava... nunca se autolimitou, mas ela passava dificuldades com dores, etc., por coisas bem menor. Né? Isso a gente percebeu. Foi um parâmetro muito bom para a gente mensurar aí o quanto ela melhorou. Foi prova de fogo, hein? Foi. Passamos. E não satisfeito pelo primeiro, a gente foi para o segundo. Agora chega. Vocês gostam de desafio. Foi para validar. Eu quero vídeo depois, hein, dessa viagem que vai acontecer futuramente. Ah, tá bom, pode deixar que eu vou te mandar. Eu quero ver se ele vai dar conta de me acompanhar. Quero ver também, viu, José? Eu quero ver. E aproveitando, para a gente fechar, como que você, José, enxerga o Fibromulheres na vida da Juliana hoje? Eu acho que, assim, o meu ponto de vista é um suporte muito que cumpre com o que promete, né? Eu acho que hoje na internet, né, a gente tem muita coisa e a grande maioria de tudo que você vê na internet, né? A internet hoje tem, né, muitos conteúdos, você vê muita coisa, né? É um oceano de diversidade, né? Só que há muita coisa, né? Às vezes a gente nem acaba participando, mas por conversas com amigos, parentes, você vê que a grande maioria não cumpre com o que promete, né? É apenas promessas mesmo, né? E se cumpre, cumpre parcial. Aqueles que cumprem, cumpre parcial. E o Fibromulheres, não. Na minha opinião, né? Eu, né, como familiar de uma fibromulher, diria que é um programa, um suporte muito útil e que cumpre com o que promete, não parcial, e sim 100%. Essa é a minha definição. Quer falar algo, Ju? Olha,
ele respondeu, eu não sei, eu entendi a resposta dele como algo do que ele pensa sobre o Fibro Mulheres, mas sobre o Fibro Mulheres, para mim, hoje eu posso dizer que é a minha segunda família. Por isso até que ele falou, eu já te conheço, porque ele ouve a sua voz praticamente todo dia aqui em casa. Eu vou pro meu Eu já ateliê sou fazer da família, mosaico. né, gente? Já é. Eu vou pro meu ateliê fazer mosaico, eu levo a minha caixinha de som, eu coloco no Mangata e fico fazendo e ouvindo. Então, às vezes ele está aqui dentro da cozinha, ele está ouvindo sua voz, ele já sabe que eu estou ouvindo você. Ele já sabe quem é a Marisa, sabe quem é a Nathalie, sabe quem é todas as meninas de lá, porque ele escuta eu falando de todas elas o dia inteiro. Então, assim, é a minha segunda família, é a minha segunda família. Não tenho outra palavra para dizer. E não é porque o Fibro Mulheres, eu estou sempre conectada com ele no dia a dia. Não é por causa disso que é a minha segunda família. É simplesmente porque eu encontrei o apoio e eu encontro todos os dias o apoio que eu preciso lá dentro, seja da doutora Jordana, seja das meninas da equipe técnica, Yasmin, Regiane, todo mundo, e as próprias Fibro Mulheres. Então, é uma via de duas mãos, né? Você dá e você recebe. Então, é muito satisfatório quando eu vejo entrando uma turma nova, porque eu me sinto na obrigação de recepcioná-las, de dizer para elas, olha, confiem, porque eu já estive aí desse lado. E eu, assim como eu tive alguém que me recepcionou e me apoiou, eu também quero fazer isso por vocês hoje. Então, você só faz isso quando você realmente tem consideração e se preocupa com a pessoa, e você vê a preocupação da pessoa com você, né? Então, é uma reciprocidade muito grande ali, a coisa é recíproca, né? Então, não tem outra palavra para falar sobre o Fibro Mulheres hoje. Para mim, o Fibro Mulheres é uma família, é a minha família. Ai, que lindo. Bom demais ouvir vocês dois, gente, que delícia. Eu confesso que eu tô com um nó aqui na garganta, querendo chorar. Ai, deixa sair. Deixa sair, que você sabe que lava. É. Olha, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês dois de estarem aqui comigo hoje, de poder compartilhar, abrir aí a casa de vocês, a história de vocês. É muito gratificante mesmo estar aqui com vocês hoje. Para a gente poder fechar, eu gostaria que vocês pudessem levar uma mensagem para as famílias que estão nos ouvindo. Olha, confia. Não ache que a vida está perdida, não ache que a fibromialgia tomou conta de vocês. Existe uma luz no fim do túnel, e essa luz no fim do túnel é o Fibro Mulheres. Eu não estou falando isso para fazer propaganda, porque eu não preciso disso. Eu acho que o próprio depoimento nosso aqui hoje mostra isso, mas é a confiança que eu posso dizer que vocês têm que ter, né? As mulheres que se encontram hoje na situação no qual eu estive no passado. Então, é realmente confiar e se abrir para o processo, porque o resultado vem. Confiou e se abriu, o resultado vem, porque é incrível o que acontece com a gente. Então, essa é a mensagem que eu deixo, confiança e abertura para o processo. Não querendo ser repetitivo, né, mas já que ela disse o que eu ia dizer, eu acho que confiança é a palavra-chave, né? Acho que eu poderia dizer para outras famílias, porque, assim, uma mulher, por exemplo, uma pessoa, um membro da família, né, com fibromialgia, querendo ou não, acaba desestabilizando toda a família, porque, né, muitas vezes aquilo, como a gente falou, até uma viagem que você programa acaba não saindo da forma com que você gostaria que fosse, né, e não adianta negar que isso e outras coisas do dia a dia acaba minando, né, o equilíbrio, a felicidade, a satisfação, né, familiar, né? E medicamento não melhora, medicamento às vezes até limita, né? Porque às vezes a pessoa começa a tomar um determinado medicamento, está tomando aquele
fazendo aquele tratamento, ou dá muito sono, ou dá muito mal-estar, e aí acaba limitando também, né? Ah, eu não posso tomar isso, eu não posso comer isso, porque eu estou tomando aquele remédio, quando eu como isso, eu faço aquilo, tem um efeito colateral. E aí o medicamento, às vezes, ele até tira a dor, mas ele acaba limitando por outro lado também, né? E o Fibromialgia não tem contraindicação, né? Não tem efeitos colaterais, né? Então, eu acho que a palavra para outras famílias seria confiança, né? Que melhorando a pessoa, né, que está doente, melhora toda a família, o convívio, né? É muito bom, é muito satisfatório. Total. Olha, gratidão por esse momento mais uma vez. E eu fico, assim, muito feliz de ouvir, de verdade, é muito gratificante poder ouvir esse feedback de vocês também aqui para mim, que eu falo muito, né, para as fibromulheres, a Ju sabe que o quanto que elas me dão energia para continuar, para fortalecer, né? E você, José, falando isso também é uma forma de dar essa energia para continuar com essa missão, porque eu falo, depois que a gente vê, não tem como desver, né? E é isso, é poder transformar cada vez mais vidas, e vocês, eu tenho certeza que hoje vocês estão tendo a oportunidade de transformar e de tocar no coração de muitas famílias e muitas mulheres com fibromialgia. Que bom. Satisfatório. A gente fica muito feliz. Eu queria agradecer a oportunidade que a doutora nos deu de poder contar a nossa história e mostrar o quanto a gente evoluiu nisso, porque eu acho que é uma evolução dos dois, né? E que bom que se a gente conseguiu tocar pelo menos uma família, a gente já vai se sentir muito satisfeito, porque quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu estaria do lado de cá, dando esse depoimento hoje. Então, eu me sinto orgulhosa de mim e orgulhosa de você, do Fibromulheres, por ter vocês na minha vida. Orgulho é o que resume. Um beijo no coração de vocês, viu? Tudo de bom, muito sucesso, muita prosperidade aí para a vida de vocês. Muitas viagens para a vida de vocês também. Amém. Tirem fotos, vídeos, que eu quero ver tudo. E a gente olha, vai mostrar tudo. Com certeza, posta lá que eu quero ver tudo. E vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanharam até agora, gratidão aí pela companhia, tá? Deixa aqui sua mensagem aqui para Juliana, para o José, o que que você leva daqui hoje desse encontro maravilhoso do Família de Fibra, tá bom? Olha, lembrando que terça-feira tem o Fibro Sem Dores, hein, gente? 7h57 da noite. Beijo para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.